em Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta semana eu estava meditando em cima deste versículo. Um versículo tão conhecido. Um versículo que já foi base de tantas pregações ministradas por nós ao longo de anos. Mas olhamos para este texto e o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos mostra algo que nos desafia nesta noite. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pai, fala conosco nesta noite. A tua palavra está aberta. E quando a tua palavra está aberta, é a tua boca aberta falando conosco. Ministra sobre as nossas vidas, que possamos sair daqui diferentes de como nós entramos, para teu louvor, honra e glória, e que caia por terra toda a intenção maligna do inferno, de nos impedir de viver aquilo que o céu tem preparado para nós como filhos, nesta geração apostólica, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, assim seja, e assim será. O Espírito Santo, ele me mostrou por que é que o nosso amor esfria. E quando o Espírito Santo me falou esta verdade, eu pude olhar para dentro de mim e ver os momentos que eu balancei. E aqui eu falo com você porque se você não está balançando, você já balançou. E se você não já balançou, você um dia vai balançar. Às vezes nós ficamos balançados. É a hora que o diabo nos rodeia. Fala nossa mente. Rouba de nós a nossa força, vitalidade, energia. Você sabia que Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer? Deus chega para Josué e diz: ser forte e corajoso. Josué, agora você é sucessor de Moisés, ele está morto. Agora a história vai ser escrita por você. Seja forte e corajoso. Deus não vai fazer aquilo que me cabe. Josué precisaria desenvolver esta coragem e ousadia profética. Como nós fazemos isso? Não aceitamos as mentiras do diabo. Por isso nós caminhamos na verdade. Josué, ser forte e corajoso. Ele precisaria brigar com a sua mente. E a Bíblia diz para a gente guardar o coração. Aquilo que o diabo quer fazer, muitas vezes, ele fala aqui. A mente é o campo de batalha do crente. Mas não pode descer para o coração. Nós lemos agora há pouco em Mateus capítulo 11. Aquele que crer no coração, não duvidar no coração, vai falar com a boca e não duvidar no coração. A dúvida não pode chegar no nosso coração. Se a dúvida alcança o nosso coração, nós seremos vencidos. E Deus vai fazer de tudo para você compreender esta revelação.
porque o teu coração precisa estar preservado. Entre todas as coisas que você guarda, diz a palavra, você deve guardar o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus vai falar no teu coração, e quando nós falamos de coração, não se trata deste músculo cardíaco, que bomba sangue para o corpo. Existe uma semelhança entre aquilo que Deus quer, de forma didática, nos mostrar. O coração fala de vida, e o espírito também fala de vida. Assim fica mais fácil de nós entendermos. Então, é do meu espírito que eu recebo as instruções, orientações e conselhos de Deus. É no teu espírito que você vai receber resposta, saída e solução. Por isso, a tua comunhão com Deus, este canal de comunicação, de intimidade, não pode estar obstruído. E o Espírito Santo falou comigo sobre as vezes que eu balancei. Hoje estou mais treinado no meu espírito. Mas o Espírito Santo me mostrou as vezes que eu balancei. Não se culpe por ter balançado. Os discípulos, quando estavam no mar, enfrentando uma tempestade, pensaram que ia morrer. Mas Jesus estava dormindo no barco. E quando Jesus está no barco, como diz a música, tudo vai muito bem. O diabo sabia que não podia afundar aquela embarcação. Jesus não tinha pecado, não existia legalidade nele. O diabo não poderia intentar contra a vida de Jesus e dos seus discípulos. Eles estavam debaixo de uma proteção. O barco balançou, mas não afundou. Quantas vezes o barco da nossa vida balança? Você pensa que vai afundar, está entrando água. E entra mais água do que você consegue tirar. E você pensa que não vai ter jeito. Mas você não pode esquecer que Jesus está no barco da tua vida. Não vai afundar. Olha para quem está do teu lado e diga: o barco da tua vida não vai afundar. O barco da tua vida não vai afundar. Aí entra a fé. Você sabia? Tu tens o que tu dizes. Palavras determinam destinos. Você recebe o que profetiza. E nós abrimos a nossa boca para fazer declarações de morte e não de vida. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da nossa boca. Feliz é aquele que aprende a usar bem as suas palavras. Então não abra sua boca para profetizar derrota, fracasso. Profetiza o teu milagre, mesmo que ele custe a chegar. Uma coisa é certa: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia diz que a palavra liberada cumprirá o fim para o qual ela foi determinada. Por que é que balançamos? Quando nós amamos outras coisas mais do que nós amamos a Jesus. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Se você amar outras coisas na terra mais do que a Jesus,
O sentimento que você sente dentro de você e chama de amor, ele vai se apagar aos poucos. E pode se extinguir. Pode morrer. Durante um determinado tempo da minha vida, sem entender esta revelação, eu olhava para Jesus e dizia: Jesus, eu te amo mais que tudo. Eu dava aquele grito de desespero, angustiado na minha alma, mesmo com a voz embargada, com as lágrimas escorrendo, eu dizia: eu te amo mais que tudo. E eu não sabia que neste momento eu estava pisando e esmagando a cabeça da serpente. Porque quando o inimigo se levanta, ele se levanta para afrontar o Deus vivo. É para você dizer: a palavra não se cumpre, o meu milagre não chegou, aquilo que eu esperava, com tanta expectativa, não aconteceu. Imagine vocês quantas vezes eu fui desafiado, como pastor à frente do ministério, quando a coisa não saía exatamente como eu pensava. Vinha a tentação da frustração, da decepção, da desilusão, da derrota, do fracasso. Aí eu dizia: não, eu fico com a palavra. Hoje eu entendo que Deus não tarda e não falha. O ditado diz que Deus tarda e não falha. Mas eu acredito que Deus não tarda. Ele vem no momento exato. Lembra de Lázaro? Se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, meu irmão, Lázaro não tinha morrido. Jesus não chegou fora de hora. Jesus disse: Lázaro, ele não morreu, ele dorme. As pessoas de pouca fé não entendiam. Elas não falavam a linguagem do reino. Você precisa falar a linguagem do reino. Todos os dias. Até ficar rouco, até perder a voz. Foi Zacarias que perdeu a voz? Que ele não acreditou na gravidez da mulher? Ficou sem voz. Olha como é importante o que você fala. Tem milagre na tua vida que está sendo cancelado ou que está sendo retardado por conta do que você fala. Porque eu sei como é que é, quando vem a tentação, nós nos revoltamos. E é isso que o diabo quer. Ele quer atear fogo no arraial. Ele quer nos colocar contra o nosso Deus. Mas quando a gente se levanta em fé, para entender, nada disputa o meu amor com Jesus. Um irmão uma vez chegou, revoltado, porque ele trabalhava numa multinacional. E ele foi dispensado. E ele ganhava um salário muito bom. Sempre era dizimista e ofertante. E ele ficou sem chão, porque ele perdeu este trabalho. Naquele momento, ele permitiu que a sua fé fosse atacada. E ele foi conversar comigo, e a pergunta dele era: por que, pastor? Eu disse: irmão, nunca pergunte para Deus por quê, mas para quê? Talvez você não entenda agora, mas você vai entender lá na frente. Mas se eu estivesse no teu lugar, eu diria assim: Deus, eu quero te agradecer pelo tempo que trabalhei nesta multinacional, pelo tempo que ganhei o melhor salário da minha vida, pelo tempo que ajudei a manter a sua casa. Agora eu quero te falar, que creio que do mesmo jeito que o Senhor sempre cuidou de mim, o Senhor vai continuar cuidando, estando numa multinacional ou não. Porque nesta hora eu olho para Jesus, o autor
e consumador da minha fé. E eu amo mais Jesus do que o emprego que eu tinha. E não é este emprego que foi tirado de mim que vai atacar a minha fé e me esfriar espiritualmente. Quando você faz esta oração, o inferno entra em colapso. Quando você faz esta oração, o inferno entra em colapso. Porque o diabo, ele não quer que você tenha controle emocional, equilíbrio e domínio próprio. A maior parte dos irmãos vivem com as emoções afloradas, com os nervos à flor da pele. Muitas vezes reclamando, murmurando, choramingando ou até blasfemando. Mas quando você aprende a descansar em Deus, o milagre acontece. Eu disse para este irmão que Deus tinha poder, se fosse da vontade dele, para reintegrá-lo ao quadro profissional daquela empresa. Ele disse: pastor, eu estou lá há muitos anos, eu nunca vi isso acontecendo. Eu falei: Deus é Deus para fazer tudo pela primeira vez. Pode ser que Ele faça. Aí, o encarregado dele estava de férias. E foi o substituto que o dispensou. Entendo que até a pedido da própria empresa, por conta dos cortes. Mas quando voltou de férias, o seu encarregado, ele disse: eu não aceito que dispense o fulano de tal. Era um dos meus melhores funcionários. Um dos melhores funcionários da empresa. Se vocês não trazê-lo de volta, eu vou pedir minha conta. Ligaram para ele e pediram para ir na empresa. E ele foi reintegrado. O nome do Senhor foi glorificado. Preste atenção. Deus pode estar trabalhando a tua fé, para que você possa, não apenas escalar uma pedra, Ele quer que você suba o mais alto que você puder subir, no topo da montanha. E às vezes nós não estamos preparados. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus não vai te entregar se você não estiver pronto para receber. Vou repetir. Deus não vai te entregar se você não estiver pronto para receber. Mais uma vez, Deus não vai te entregar se você não estiver pronto para receber. Tem coisas que acontecem na sua vida, e você foi assim, tão dedicado para orar, jejuar, pedir, e quando você recebe, você mal agradece. Quantos aqui têm sido tão abençoados, mas se recusam a compartilhar o testemunho da sua bênção? Não precisa contar para a igreja, não precisa falar para os irmãos. Tem gente que esconde aquilo que Deus faz. Teve um irmão que fez um negócio e foi assim bem sucedido, ganhou muito dinheiro. Aí ele disse para a esposa, como Ananias e Safira fizeram: não vamos contar para o pastor, senão a gente vai ter que dar o dízimo na igreja. Preste atenção, aqui ninguém é obrigado a fazer nada. A Bíblia diz que não é por força e nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Se eu oro ao Senhor, e se eu peço uma bênção, e para mim aquela bênção era tão importante, e ela chega, eu vou entregar para Deus o meu dízimo com alegria, reconhecendo e como gratidão a Deus pelo milagre que eu recebi. Aí, um dia,
nós estávamos conversando e ele confessou esse pecado. Ele disse: pastor, eu fiz este negócio, ganhei bastante dinheiro, mas eu fui tentado no meu coração a não dizimar e eu não dizimei. Eu falei: irmão, eu sabia desde o começo que você tinha feito este negócio e tinha prosperado. Mas pastor, o senhor nunca me falou nada. Eu falei: jamais falaria, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, não é o pastor que cobra. Agora, quando a gente aprende a fazer de forma liberal, a gente vai fazer por amor. E este amor que nós plantamos no reino de Deus, através dessa nossa oferta e dessa nossa semeadura, vai trazer bênçãos muito maiores. E você vai viver milagres muito maiores. O problema é que o diabo, ele sabe que se você pegar a semente e reter, esconder, enterrar, você não vai prosperar. Você vai desfrutar daquele valor, daqui a pouco vai acabar, daqui a pouco você pode fazer um negócio mal feito, daqui a pouco é um prejuízo, daqui a pouco acontece alguma coisa, daqui a pouco você perde o dinheiro e você vem desesperadamente: viu pastor, coloca a igreja para orar a meu favor, pela minha causa, porque eu preciso de um milagre financeiro. Não somente um milagre financeiro, qualquer coisa que muitas vezes nós colocamos diante de Deus. Então, se eu amo a Jesus acima de qualquer coisa da terra, eu vou entender que nada é meu, tudo é dele. Ouve o que eu vou te falar. Às vezes a gente chega para o Senhor e diz: toma, Senhor, tu tens direito ao que o Senhor me pediu, 10% é o meu dízimo, 90% é meu. Quando a gente tem maturidade, a gente chega e diz: Deus, eu não sou nada sem ti, eu não sou ninguém sem ti, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a ti. Então, não somente 10% é teu, a minha vida é tua, tudo que eu possuo é teu. Senhor, tu tens me dado, tu tens colocado na minha mão, tu tens me cercado de favor. Deus, tudo que o Senhor me pedir, eu estou disposto a te entregar. E esse é o nosso medo. O que é que Deus vai nos pedir? Quando Ele pediu Isaque para o seu pai Abraão, Ele não queria que o pai matasse o filho, Ele queria saber o que estava no coração de Abraão. Agora que Abraão não negou o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, Deus também não poderia negar Jesus, o seu único filho, o filho da promessa. Abraão estava aliançado com Deus e Deus aliançado com Abraão. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos mudar, e o diabo não vai poder roubar de nós aquilo que Deus já liberou. O problema é que, muitas vezes, ao longo do caminho, nós enfrentamos tantas situações, e eu sei como é que é. Por isso que todos os dias nós precisamos entrar na presença de Deus para renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, pegar a Bíblia, colocar os nossos olhos nela, ler, reler, meditar e confessar. Olha o que diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Vamos aplicar? Não aparte da tua boca a Bíblia. Não aparte da tua boca a Bíblia. Antes medita nela de dia e de noite. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória,
suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. O meu Deus, eu tenho um Deus, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou à mercê da sorte, eu não padeço de orfandade, eu tenho um Deus, eu tenho Deus como Pai. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, graças a Deus, é segundo as suas riquezas em glória, e não segundo as minhas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, cada uma delas, grandes ou pequenas, todas as minhas necessidades, cada uma delas, grandes ou pequenas. Eu creio, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades, não por mim mesmo, mas por Jesus, pela sua graça e pelo seu favor. Eu creio. Então a Bíblia diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, a Bíblia, antes medita nela de dia e de noite. Então o diabo, ele ataca de dia e ataca de noite, ele ataca de noite e ataca de dia. Quantas vezes você vai dormir e não consegue? Vira de um lado para o outro, a insônia te pega, e você fica preocupado, ansioso, perturbado, solícito. E Jesus disse: não estejais preocupados com coisa alguma. Então quando eu me preocupo, eu peco, porque a ordem foi: não se preocupe com coisa alguma. Por quê? Eu tenho quem se preocupe por mim. E diz a palavra que o vigia de Israel não dorme. Então, enquanto ele está acordado, eu durmo, eu descanso, eu repouso, eu tenho sono dos justos. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme quanto está escrito. Preste atenção, Deus não vai fazer aquilo que é a minha parte para fazer. Então diz aqui: tenhas cuidado, tenhas diligência, observa, faça tudo conforme a tudo quanto nele está escrito. A Bíblia te ensina um princípio, anda neste princípio. A Bíblia te ensina um princípio, anda neste princípio. Quando a gente fala do dízimo, da oferta, da semente, é um princípio. Quando a Bíblia fala a respeito de oração, se você andar no princípio que rege uma vida de oração, você vai se tornar imbatível. Enquanto muitos se arrastam, você, mesmo estando numa guerra, vai estar cheio de fé, determinado, posicionado, declarando a vitória. Muitos vão dizer: a batalha já está perdida. Você vai dizer: eu creio na vitória. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha o que diz a Bíblia. Quem que vai fazer a minha vida ser próspera e bem sucedida? Aí a gente diz: Deus. Não é o que esse versículo diz. Olha o que ele fala: porque então farás. Quem fará? Diga: eu. Se eu fizer isso que a Bíblia está mandando eu fazer, abrir a boca, confessar, declarar, decretar, pronunciar, profetizar o que a Bíblia diz, meditar nela de dia e de noite, e fazer de tudo para andar na revelação, independente de bons dias ou de maus dias, diz a Bíblia: então farás prosperar o teu caminho e serás um sucesso. Você sabia que aqui, este bem-sucedido representa sucesso? Tem versão que traz sucesso. E alguns irmãos muito crentes olham para esta palavra e dizem: não, crente não pode ser sucesso. Isso pode subir na cabeça.
Amados, se tem alguém que está torcendo pela gente, é o Senhor. E lá em cima, nós vamos ter a torcida dos heróis da fé, para que você não esmoreça, para que você não desista, para que você não volte atrás, mas para que você viva o plano de Deus para a tua vida. E eu sei que isso vai acontecer, porque eu vivo isso dia a dia. O Senhor responde, o céu atende. Deus está preparando coisas maravilhosas para você. O problema é que você olha para o aqui e agora. Pastor, eu estou atravessando a pior fase da minha vida. Diga, tudo é passageiro. Diga, tudo é passageiro. Tudo é temporão. Tem um ditado antigo que diz que não há bem que sempre dure e não há mal que nunca se acabe. Dona Iracema, capítulo 3, versículo 5. Minha mãe sempre fala isso. Agora, esta palavra tem que trazer amor no nosso coração. Amor pelo reino. E você dizer, eu amo Deus mais que tudo. Olha só, vou ser apelativo agora. Olha a questão da fé. Você precisa amar a Deus mais do que ama o seu marido. Você precisa amar a Deus mais do que ama a sua esposa. Você precisa, um irmão aqui disse, não vai ser fácil, não é difícil. Amar a Deus mais do que eu amo a minha mulher, não vai ser difícil. Você precisa amar a esposa mais do que amar Jesus mais do que ama a esposa. Você precisa amar os filhos mais do que ama Jesus mais do que ama os filhos. Você precisa amar a Jesus mais do que ama o seu trabalho, a sua empresa, o seu empreendimento. Você precisa amar a Jesus mais do que ama tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você conquistou. Você precisa amar a Jesus mais do que ama a sua vida, porque aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, disse Jesus. E quando você entender isso, nada vai te jogar no chão, nada mais vai te jogar para baixo, nada mais vai te fazer se arrastar, porque agora, esse amor, ele vai te colocar de joelho quando necessário, mas vai te colocar de pé quando necessário. Este amor vai te colocar para enfrentar as maiores batalhas da sua vida, e você vai ter um brilho de vitória nos olhos, os seus dentes estarão cerrados, preparados para depois da vitória sorrir e comemorar a vitória. Mas você vai viver um tempo que talvez você até hoje nunca tenha vivido na sua vida. Os campos da sua vida hão de florir. Você sentirá o perfume da vitória, da conquista, da restituição. Vocês vão viver tudo aquilo que até hoje vocês sonharam, esperaram, e talvez até disseram, eu acho que não vai chegar, mas chegou. Vamos ficar de pé. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Disse, Deus, eu sou um soldado valente, que se apresenta a Ti, como general. Eu estou pronto a lutar e vencer, porque a minha luta é é pelo teu reino, e não apenas
pela minha própria vida e pelos meus próprios prazeres. Eu recebo nesta noite uma unção de ousadia profética, de coragem, intrepidez e valentia. Eu me renovo na tua presença nesta noite e declaro: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso, porque o Senhor me fortalece. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu escudo, o meu refúgio. Eu creio que estou debaixo da tua proteção. O sangue de Jesus me cobre. Querendo Deus operar na minha vida, nada e ninguém me impedirá. Nada e ninguém impedirá. Eu creio, Senhor, que o teu poder alcança a tua igreja, e que o diabo não poderá esfriar o nosso amor por ti, não poderá atacar a nossa fé, e não poderá nos esfriar espiritualmente. Diabo, nós te proibimos, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que as minhas orações já foram ouvidas, já foram atendidas, e que o meu milagre já está a caminho, e que a minha bênção já está a caminho. Obrigado, Senhor. Agora eu quero que você ore e fale com Deus.